Foi daqui que pediram aulas de filosofia de um jeito V de ser. Então, para vocês, queridos estudantes e queridas estudantes, eu, professor V, contarei uma história do trimestre em menos de 25 minutos. Venham comigo e se deliciem nesta nossa aula de filosofia. Boa madrugada para quem é de madrugada, bom dia para quem é do dia e boa tarde para quem é de tarde. Hoje eu começo uma história, a história da ética dos medievais até os dias atuais. Na aula 19, inicia-se a discussão sobre a ética cristã. E o que está em jogo são as coordenadas para uma vida virtuosa: justiça, prudência, temperança são os pontos cardeais para você ser bom, justo. O mundo agora deve ser evitado. Agora não devemos mais buscar na razão os conhecimentos para a virtude, e sim na palavra de Deus. Nossa história repete a história, e como ninguém faz filosofia do nada, os santos das igrejas irão buscar na filosofia fundamentos para as suas teorias. Santo Agostinho, que começa a vida como um errante, dividido entre o mundo e as vontades de sua mãe, buscará na filosofia platônica defender os princípios da sua teoria religiosa, teológica. Para tanto, basta pegar as ideias platônicas e transformá-las em ideias religiosas. O espírito ou a alma deve ser mais valorizada que o corpo. As paixões levam ao pecado, e o pecado faz com que o homem se afaste de Deus. Este é o pensamento de Santo Agostinho, que propõe que o homem, por ser livre, por ter a sua liberdade, que ele define como livre-arbítrio, pode escolher entre o bem e o mal. Quanto mais se pratica o bem, mais se aproxima de Deus, e aquele que pratica o mal se distancia cada vez mais de Deus. Continuando no rastro da filosofia, Santo Tomás de Aquino buscará em Aristóteles os fundamentos para a sua teoria teológica. E a grande ideia de Tomás de Aquino para resolver um problema recorrente será mostrar que pode ser provada a existência de Deus a partir de 5 vias simples. O primeiro motor é Deus, que move sem ser movido. A causa eficiente é que Deus causa tudo sem ser causado. Deus é um ser necessário e não contingente. Ele é o grau máximo da perfeição. E, por fim, Deus é uma finalidade em si e que constrói os outros por vontade. A sua vontade é a finalidade da nossa existência. Mas tome cuidado, nem todas as questões e nem todas as determinações da igreja são exclusivamente para nos levar a Deus. Às vezes existem percalços, obstáculos, às vezes precisamos pagar indulgências para chegar até lá. E é por isso que Calvino e Lutero irão combater
a cobrança das indulgências. O protestantismo de Lutero tem basicamente a função de justificar a salvação pela sua fé e não pelas obras que você realiza. A infalibilidade das Escrituras é aquilo que deve ser ensinado ao cristão. E isto está na Bíblia, e portanto ela deve ser escrita em todas as línguas para que todos os homens possam acessar as palavras do Senhor. O sacerdócio universal prega que todos os homens podem e devem falar em nome de Deus, e todas as pessoas devem ter acesso irrestrito a todos os livros da Bíblia Sagrada. Calvino e o seu protestantismo irá um pouco mais além. Vai dizer que você pode ser rico e ainda assim alcançar o reino do céu. Não é pecado a riqueza. Isso servirá e muito para que o capitalismo se desenvolva, porque não há mais pecado na riqueza. Com as reformas protestantes, surgem novos pensamentos para tentar tirar o centro religioso e Deus do fundamento da ética. Surgem as éticas humanistas. A ciência começa a se desenvolver e o homem começa a pensar cada vez mais pela razão e não pela fé. Mas é importante que você se lembre que nessa história, Descartes, Bacon, Newton, Galilei abalarão muitos sistemas postos até então. E é importante que vocês saibam que há uma obra, Elogio da Loucura, de Erasmo de Rotterdam, que vai dizer que não é a razão e não é a fé, mas sim a loucura, a nossa fonte de inspiração. Como diria a dupla sertaneja Rick e Remy, uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. A ética, então, sai de um processo e de um pressuposto teocêntrico para um pressuposto antropocêntrico. Então, na história, se é para usar a razão, David Hume vai escrever sobre os princípios da moral. E para ele é simples. O costume é quem nos guia. Temos alguns princípios básicos. Os princípios da moral são colocados por Hume como a razão no comando de tudo. Paixões e vontades devem ser articuladas com a razão, mas cada uma na sua função. E por fim, é necessário o desenvolvimento de um senso moral, para que o homem possa, a partir do que aprendeu, agir de forma justa e correta nas ações futuras. Depois que Hume diz o que diz, ele acorda do sono dogmático um grande filósofo, Immanuel Kant. E Kant irá abalar tanto a razão quanto a fé, estabelecendo limites para cada uma destas. Mas Kant é um homem de razão, é um filósofo com F maiúsculo. Escreve na obra O que é Esclarecimento a ideia de que o homem precisa agir livre e autonomamente para sair da sua condição de minoridade e obediência, e só assim poderá ser responsável pelos seus atos. Esse é o dever de um homem racional, atingir a maioridade.
E quando escreve sobre a ética, crítica da razão prática, melhor dizendo, ele estabelece que as nossas ações devem ser feitas por dever. Nós devemos agir corretamente, independente de qualquer consequência, a não ser o próprio ato e a própria ação em si mesmo. E isso é simples. Se o que você quer fazer puder ser universalizado e todos puderem fazer também, então faça. Do contrário, não faça. E não se esqueça, quando Kant propõe a sua teoria sobre a ética, ele apresenta isso a partir de imperativos, ou seja, a razão prática deve ser realizada por imperativos. E mais do que isso, o imperativo categórico deve ser o mobile de minhas ações. Sempre agir de forma universal, tratando sempre o outro como um fim em si mesmo e agindo livre e autonomamente. A história continua e o espírito absoluto de Hegel será a centelha divina que temos em cada um de nós. E para que as nossas ações possam ser ações éticas, precisamos de colocar as nossas ações em movimento. Para Hegel, os movimentos se dão de uma tese ou a sua ideia, o contrário ou a antítese a essa ideia e a síntese que você chega depois de confrontar tese e antítese. O grande espírito absoluto move a roda da dialética até o fim da história. Filósofos já elogiaram a loucura, já elogiaram a razão, mas Schopenhauer é um sujeito muito especial, porque ele vai colocar em xeque as nossas verdades. O véu de Maia, o véu da deusa da ilusão deve ser arrancado e nós devemos agir de forma virtuosa pela compaixão. Não existe nada além disso. Ou suspendemos os nossos valores em uma postura chamada de ascética, ou temos que nos iludir com a existência. Se a história conta que Schopenhauer dizia-nos para enfrentarmos com compaixão a existência e tentar superá-la, um discípulo e aprendiz seu, que se tornará um grande mestre, é Nietzsche. E Nietzsche faz a sua filosofia como faziam os Sifis, com potência. Ele diz que faz filosofia a marteladas e pede para que cada um de nós nos tornamos aquilo que realmente somos. A sua teoria filosófica é uma martelada atrás da outra. Para Nietzsche, é a música o sentido da vida. E nós vivemos nos equilibrando entre as forças medidas apolíneas e as forças desmedidas dionisíacas. O homem deve ser criador de valores e não uma ovelha ou uma vaca em um rebanho apenas e tão somente obedecendo. É necessário que o homem crie e se supere. Essa sua postura é determinada e determinante para aqueles que são fortes,
para aqueles que controlam os outros. Nietzsche é o grande filósofo a defender uma moral dos senhores, daqueles que têm vontade de potência em si e de que criam as suas regras, contra uma moral de escravos, do homem obediente, do rebanho. E para Nietzsche, a coisa é da seguinte forma que se resolve: ou você afirma o eterno retorno de todas as coisas e de tudo, e com o peso com que cada coisa já existiu, existe e existirá, agindo no que ele diz ser um amor fático, o amor ao destino, sendo afetado e afetando, e assim chegando ao super-homem, ou você acaba numa negação total e numa inexistência, ou uma existência inautêntica. Se você quer viver como um rato, o problema é seu. Se isso te angustia, se a existência te pesa, e você age sem saber por que age, o problema é seu. Você existe. Você escolhe o que fazer e o que não fazer. Você escolhe obedecer ou mandar. Esta ideia vai sustentar a ética existencialista. E para os existencialistas, você é responsável sim. Qualquer que seja a escolha, é uma escolha sua. Sua. Para os existencialistas, Sartre e Kierkegaard principalmente, você é responsável pelas suas escolhas, como eu disse. E as suas escolhas determinam o que você é, o que você será. O homem, então, é um projeto, é inacabado. É por isso que nós somos o nada. E podemos nos tornarmos, então, o que quisermos. Para os existencialistas, você é um problema seu. Raul certa vez disse: meu sofrimento é fruto do que me ensinaram a ser. O existencialista te dirá: você escolhe ser o que você quer. Não é no nascimento que você é determinado a ser A, B ou C. Você se torna o que quer ser. Tanto é que Simone de Beauvoir vai dizer que ninguém nasce mulher, se torna mulher. E para o existencialista, a sua liberdade é aquilo que vai determinar o que você escolher como o que você vai ser. Então você, primeiro, existe e depois se define no mundo, livremente, assumindo as suas responsabilidades e arcando angustiadamente com todos os acontecimentos que virão a partir de suas escolhas. Existe uma história que numa tribo africana, certa vez, chegou um homem, infelizmente um branco, com sua noção de bem e mal, de certo e errado, de vantagem e desvantagem. Este sujeito pegou um doce, colocou dentro de um recipiente, colocou distante de várias crianças e disse: quem chegar primeiro pega o doce e pode comê-lo sozinho. Contou até 3 e deu a largada. As crianças todas se deram as mãos e foram caminhando todas para junto do doce. Ele, assustado, perguntou: mas por que é que você não correu e não pegou o doce só para você? As crianças disseram: e que vantagem eu teria de comer se o outro não pode? Deveríamos aprender muito mais com a ética dos povos africanos, descolonializar o nosso pensamento. A ética Ubuntu propõe justamente isso, que a força vital da vida seja valorizada em todos os aspectos, não vantagem e desvantagem, benefício e malefício. Aprendam isso. E vocês aprenderão muito mais do que toda a tradição europeia nos colonizou e nos impôs como verdades
absolutas. Nossa história caminhou e agora chegamos à bioética, uma das últimas roupagens reflexivas sobre o bem e o mal. Para discutirmos a bioética, precisamos considerar os avanços da ciência e da tecnologia, as formações e transformações do humano em máquina e da máquina em humano, potências e potencialidades. As máquinas inteligentes podem e devem ser utilizadas, mas quais são os limites entre o certo e o errado, o bem e o mal? Será o homem ultrapassado pelas máquinas e subjugado por essa? Devemos pensar nisso, e a bioética se propõe a este questionamento, a compreender que os avanços tecnológicos podem trazer uma nova forma de se relacionar, de homem e máquina viver e conviver. Nossa história da ética é a história da própria humanidade. Entre o bem e o mal, compreender o que é justo e o que é injusto. Agir ora pela razão, ora pela fé. São possibilidades e são interpretações. Kant, Nietzsche, Freud, Hume, Platão, Sócrates, Aristóteles eram filósofos e propunham a razão como a determinadora. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino eram santos e propuseram a ética vinculada às vontades e às virtudes divinas. Nós temos que decidir, e para decidir precisamos saber. Ufa! Enfim, nossa viagem acabou. Agora vocês já sabem como encontrar a justiça e a verdade. Como encontrar e saber o que é certo e o que é errado. Razão, fé, emoção, sentimentos, impressões. Tudo isso é possível e é permitido. Vai depender de cada um de vocês o que fazer, como fazer e por que fazer. Tchau, tchau.